Você já foi fazer a apresentação de um trabalho e teve a sensação de que iria morrer? Esse estado de alerta é algo completamente natural do nosso corpo. O problema começa quando ele está fora do tom e surge em momentos nada a ver. É por isso que hoje nós vamos falar sobre timidez e ansiedade social. Vou tentar explicar para vocês de uma maneira super fácil e rápida por que isso acontece. Bom, a gente tem um grande responsável para isso, que se chama amígdala cerebral. Ele é o responsável por gerir o nosso estado de alerta, o nosso medo, e fazer com que sistemas automáticos aconteçam com o nosso corpo em determinadas situações. Ficou confuso? Espera aí que eu vou tentar explicar um pouco melhor. Antigamente, lá na época das cavernas, por exemplo, a gente tinha situações onde nós precisaríamos lutar ou fugir. Bom, independente de qual fosse a nossa escolha, o que a gente precisaria fazer, a gente com certeza precisaria que o nosso corpo estivesse bem desperto, acordado, que a gente conseguisse ter uma reação rápida. Porque naquela época a gente tinha que sobreviver lutando contra mamutes e dinossauros. Não, dinossauros não. Bom, e a partir disso, o nosso corpo começou a se desenvolver ao ponto da gente, em situações que nos geram medo, que a gente precisa estar um pouco mais atento, a ter reações físicas que nos ajudariam nesse processo. Ou seja, o nosso coração fica mais acelerado, a nossa respiração fica também mais acelerada. A verdade é que hoje em dia a gente não precisa mais fugir de mamutes, mas a gente precisa fazer apresentações nas nossas salas de aula, a gente tem que participar de entrevistas de emprego, enfim, N situações que hoje em dia são completamente diferentes das de antes, mas que também nos geram muito medo. Um outro ponto de curiosidade disso é que nesse estado de alerta, a nossa visão ela fica cada vez mais aguçada. Isso significa que quando a gente está diante dessas situações, a gente consegue perceber muito mais as expressões faciais das pessoas. É por isso que falam pra dar aquela dica de que quando a gente vai apresentar trabalho, a gente olhar pra parede. É isso. É a participação especial da Gabes hoje pra gente. Ok. Mas o que diferencia a timidez e a ansiedade social? Bem curtamente, assim, bem resumido, eu posso falar pra você que a timidez é bem mais leve do que a ansiedade social. Bom, a timidez, ela tá muito conectada a uma questão da personalidade da pessoa. Mas o ponto em que é o grande divergente de onde começa uma ansiedade, uma fobia, é justamente na intensidade. O tímido, a pessoa tímida, ela pode ter todos aqueles sentimentos, aquilo pode incomodar ela, pode ser um desafio para fazer determinadas coisas em situações sociais, mas no fim, com algum esforço, ela consegue superar aquilo. Já a fobia e a ansiedade, ela é tão intensa que muitas vezes as pessoas perdem oportunidades importantíssimas justamente por esse medo. Por exemplo, é muito comum que pessoas que tenham ansiedade social, elas percam oportunidades de emprego, oportunidades de promoção dentro do próprio emprego também, justamente porque ela não quer ser vista, ou porque é um cargo que exige que ela apareça um pouco mais. Bom, e se antes nós tínhamos que fugir ou caçar mamutes, hoje nós estamos caçando likes. E falando nisso, não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal. Brincadeira. Mas hoje, por a gente estar vivendo na era das redes sociais, do mundo hiperconectado, a gente acaba tendo novos desafios. Eu acho que um dos fatores que podem ajudar ou atrapalhar na questão do tratamento contra essa fobia social são as redes sociais. Nas redes sociais, nós temos uma perspectiva de vida irreal. A verdade é bem essa. A gente sempre vê ali pessoas tendo vidas perfeitas, estando nos melhores eventos, tendo 1 milhão de curtidas, interações e tudo mais. Além de ter também 1 milhão de filtros para cobrir todas as imperfeições. E isso faz com que a gente olhe para aquilo e se compare muito e muito desproporcionalmente, de forma muito injusta, que nos coloca em uma situação muito peculiar quando a gente encontra pessoas na vida real. Porque a gente olha para aquela vida que ela mostra, que a gente está vendo todos os dias ali enquanto nós rolamos a tela para baixo, vemos que elas têm uma vida perfeita, que elas são inalcançáveis, e quando você vai ter de encontro com aquelas pessoas, você se coloca em um parâmetro muito inferior. E aqui todo aquele medo do julgamento, aquela questão de você ser avaliada negativamente por essas pessoas, ela acaba se tornando muito maior do que ela já seria antes. Porque você já vai crendo que você está em pé de desigualdade com ela. Bom,
Mas eu não tô aqui para crucificar a internet, muito pelo contrário. Eu sempre sou uma pessoa que defende com unhas e dentes as nossas tecnologias. Eu sou uma usuária ativa, tanto que estou aqui falando com vocês. E por isso que eu sempre tento trazer o outro lado também. E a internet, ela também pode ser usada como um grande auxílio para as pessoas que têm essa dificuldade, que são tímidas também, não necessariamente só nos casos mais extremos. Por exemplo, a gente pode se conectar com fóruns que falam de determinados temas que nós gostamos, aproveitamos essa oportunidade para conhecer mais pessoas pela internet, para desenvolver um assunto que talvez a gente não conseguiria presencialmente, mas graças à internet, né, por a gente se sentir mais confortável, as coisas fluem melhor. Nós também podemos usar os jogos online, principalmente para você desenvolver a questão da conversação, de você aprender a puxar assunto. Eu sei que os ambientes podem ser muito tóxicos, dependendo dos jogos, mas a ideia é que a gente procure ambientes mais seguros, tá bem? Quando a gente consome conteúdo de pessoas com as quais a gente tem uma afinidade, a gente não se sente tão sozinho. E a gente pode até acabar se sentindo inspirado. Diferente do que acontece quando a gente consome conteúdo de pessoas que fazem a gente se sentir menores, que fazem a gente se sentir não suficiente. Então, a internet também é muito sobre a seleção de conteúdos que você vai consumir. Perfeito. E eu acho que é muito sobre isso, assim. É sobre você começar a ter cautela aonde você pisa na internet. Inclusive, dentro do consultório, o que eu gosto muito de fazer quando a gente tem esses casos assim, e é inclusive uma forma de tratamento da terapia cognitivo-comportamental, é a exposição gradual. A gente pode começar com coisas mais básicas, assim. Se você tem muita dificuldade para iniciar uma conversa, por exemplo, um primeiro desafio seja você só dar bom dia para um porteiro, dar bom dia para alguém que passa por você. Junto com a exposição gradual, a gente também tem uma questão da reestruturação cognitiva. O que isso significa? A gente vai identificar os pensamentos automáticos que acontecem nesses momentos assim. Então, por exemplo, assim, todo mundo vai rir de mim. E aí a gente vai pegar, anotar essa frasezinha. Agora a gente vai pensar, qual é a probabilidade disso realmente acontecer? Se isso acontecer, como eu vou me sentir? Como eu posso lidar com isso? Isso é uma forma de você mostrar, visualizar, ver todo esse sentimento que você não consegue explicar, tudo isso que surge tão repentinamente. Você, a partir disso, conseguir visualizar e conseguir manejar isso de uma maneira mais racional. Porque esse medo, essa fobia, esse receio, ela vem muito de uma maneira inata. Ela vem muito de uma maneira muito natural da gente, né? Vem muito ligado aos nossos sentimentos. E quando nós trazemos isso para racionalização, a gente tende a ter um pouco mais de facilidade de conseguir lidar com o que for acontecendo. Um outro ponto também que eu acho que esse vale ouro, assim, pra mim, é um dos melhores, são as técnicas de relaxar que eu tenho que fazer agora, né, pelo visto. Que isso, cara? Calma. Como eu ia dizendo, uma técnica que pra mim vale ouro são as técnicas de relaxamento ou de respiração consciente. Acho que elas ajudam a nossa cabeça a ir pro lugar, literalmente oxigenam o nosso cérebro e a gente consegue lidar melhor com as coisas. Todas essas técnicas que estão conectadas com o fato de você conseguir ter o autocontrole. Porque no fim das contas, esses eventos, né, eles são muito mais uma questão que vai acontecendo na nossa cabeça do que efetivamente está acontecendo no meio social. Se você chegou até aqui, eu agradeço muito por ter me acompanhado. Se você faz parte daqueles 7% da população mundial que tem ansiedade social, procure ajuda, você não está sozinho. E se você tem alguma sugestão ou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai responder todo mundo, tá bem? Muito obrigada mais uma vez e tchau!